Bom dia, pessoal. A gente está aqui hoje para ter uma roda de conversa com o Flávio, porque o terceiro ano F está trabalhando com os parques da cidade de Belo Horizonte, estudando um pouquinho aí sobre esses parques. E um dos parques que a gente selecionou para estudar sobre ele foi o Parque Municipal. E conversando com o Flávio um dia, eu descobri que o Flávio estudou, até contei isso para vocês, numa escola que funcionou durante muitos anos dentro do Parque Municipal, que se chamava IMACO. Ainda existe, Flávio? O IMACO existe ainda, mas não mais dentro do parque. Ele acontece em outro prédio, perto da Praça da Liberdade. Eu não sei o nome da rua certinho, não. Mas a escola ainda tem, uma escola da prefeitura, só que ele não é mais no parque municipal. Então, pessoal, é isso. O Flávio vai contar um pouquinho desse tempo que ele estudou nessa escola, que era dentro do Parque Municipal, contar coisas que ele viu, coisas que ele aprendeu, coisas que ele viveu lá dentro do parque, Alguma curiosidade, algum fato interessante que ele tenha vivenciado, que ele tenha ficado sabendo. E depois, no final, vocês podem perguntar se tiverem alguma dúvida ou quiserem saber mais alguma coisa, tá bom? Eu estudei no parque, lá no IMACO, Eu fui para lá no sexto ano. Antigamente a gente falava quinta série, que é o Fundamental 2. E estudei lá até uma parte do ensino médio. E era muito interessante porque, como se diz, o pátio da nossa escola era o parque, Alguém já foi lá no parque municipal? Tá, e aí o parque tem algumas peculiaridades, A gente tem algumas características do parque. O espaço dele é um espaço muito grande, Tem lagoas, tem quadras. E aí, assim, no intervalo, por exemplo, no nosso recreio, tinha alguns momentos, teve alguns anos, que o nosso recreio era no espaço do parque todo. E aí, assim, uma coisa muito legal que tinha é que a gente, por exemplo, dava o sinal do recreio, o horário do recreio, ninguém ia atrás da gente no parque para a gente voltar para a aula. Era uma coisa natural. Isso é uma coisa que eu penso que assim acontecia lá, que era muito marcante, que ninguém ficava o tempo todo no parque, mesmo por ser um espaço muito grande. Por exemplo, não tinha como, se eu estivesse na ponta do parque, lá do outro lado, não tinha como algum professor, algum auxiliar ir lá me chamar para voltar para a aula. Isso era uma coisa cultural. Além de a gente também, o parque não era exclusivo da escola. A gente convivia com as outras pessoas da cidade. E essas outras pessoas incluíam todo tipo de gente. Como assim todo tipo de gente? Pessoas que usavam ali como passagem para ir para um serviço, para ir para uma outra escola mesmo. Pessoas da cidade, por exemplo, como moradores de rua. Todos os tipos de pessoas circulavam no parque. E aí a gente, querendo ou não, convivia com essas pessoas. Tinha as coisas que eram bacanas, de aprendizagem, de habilidade, que hoje eu consigo entender que foi bom, e outras coisas que eu entendo que não foi bom. E aí, assim, uma coisa que foi marcante era nos momentos das aulas de educação física, por exemplo, que a gente fazia educação física no parque inteiro. A gente usava as quadras que tinha no parque. Hoje em dia eu não sei bem quais são as quadras que tem lá atualmente. Mas quando eu estudei lá, tinha duas quadras. Uma quadra poliesportiva, que é igual a gente tem aqui no Loyola, por exemplo, como se fosse a quadra grande, e uma quadra de tênis. Além dos outros espaços que a gente usava. Por exemplo, tinha uma atividade que a gente fazia lá, quando eu estava mais ou menos na sétima série, que hoje corresponde ao
oitavo ano, a gente fazia um esconde-esconde que era sensacional, sabe? E aí, o engraçado que o professor combinava que o horário dele ia terminar e se a gente quisesse continuar por nossa conta brincando de esconde-esconde, a gente podia. E aí isso era uma coisa assim, a nossa aula terminava 11h40 e aí esse esconde-esconde continuava até por volta de 1h, 1h30. Era quando assim tinha mãe ligando para a escola porque que a gente não estava chegando em casa. E aí isso foi ficando marcante que toda vez que o professor dava essa atividade, a gente ia chegar em casa mais tarde, bem mais tarde. E além disso, outra coisa marcante também, que o portão da escola tem os horários de entrar e os horários de fechar, né? De sair também. Quando eu fui para lá na quinta série, que era hoje o 6º ano de vocês, quem que me levava para a escola era meu pai. E aí, meu pai vinha no horário de almoço, de serviço dele, me pegava e me levava para a escola. E aí a gente chegava lá, eu entrava por volta de 1h e eu chegava perto da escola, lá no parque, por volta de 12h20. Aí eu ficava uns 40 minutos lá esperando. E aí meu pai ia embora e eu ficava lá esses 40 minutos esperando. E aí próximo da escola tinha um monte de brinquedo, castelinho de metal, tinha um outro castelinho de pneu. E aí todos os alunos que ficavam lá esperando, a gente ficava brincando. E aí a gente brincava de diversas brincadeiras, de pega-pega, de esconde-esconde. E já teve vez também da gente continuar brincando e aí a gente acabar assim entrando em um problema, porque a gente ficava brincando, batia o sinal e aí a escola fechava o portão. E a escola lá era assim, um pouco bem rígida, porque se fechasse o portão da escola, a gente não entrava mais na escola. Se a gente chegasse lá na escola para entrar, a gente tinha uns horários, né? O primeiro horário, segundo horário. A gente não entrava nem no segundo horário para uma outra disciplina, assim. Aí eu tinha que voltar para casa. E aí era um problema, porque às vezes tinha um grupo de 15 a 20 meninos que a escola tinha que ligar para casa para a família vir buscar. E aí, isso teve uma época que a gente nem podia brincar antes de entrar na escola. Por quê? Porque a gente estava ficando brincando o tempo todo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser falar alguma coisa. No próximo dia 11, Flávia, a gente vai conhecer o parque. Eles, né, vão visitar o Parque Municipal, porque a gente vai fazer um city tour, né? E aí eles vão ter oportunidade, principalmente para quem não conhece, de conhecer esse parque, ver isso que o Flávio está falando. Porque uma coisa é a gente ver, depois a gente vê por foto. Outra coisa é vocês verem o que o Flávio está falando. Uma escola dentro de um parque, onde eles tinham uma liberdade muito grande, né? E quem tem liberdade tem que ter ao mesmo tempo responsabilidade. Porque pensa, é isso que ele está falando, eles brincavam, mas eles sabiam que eles tinham que voltar na hora do recreio, né? Então, assim, é uma série de acontecimentos no parque, de pessoas diferentes, de pessoas, porque o parque não é público. As pessoas entram e saem dele, né? Nos horários em que ele está aberto. Então, você encontra com todo tipo de gente mesmo. Vocês vão ver isso no dia 11, tá? Eu fui lá sábado com a minha filha e é um parque que tem muitas coisas interessantes, mas tem muitas coisas hoje que precisam também melhorar. E a gente vai fazer o passeio com o trenzinho, né? Então, vai ser muito legal para vocês verem e vivenciarem um pouco disso que o Flávio está falando. Só lembrando que tem algumas outras coisas que é marcante também. Lá dentro do Parque Municipal tem
um parque de diversão lá, um mini parque de diversão, tem alguns brinquedos e tal. E a gente, uma regra que tinha, era que a gente com o uniforme da escola, a gente não podia de forma alguma usar os brinquedos lá, comprar um ingresso e brincar. E aí, assim, quando a gente foi ficando mais velho, tem uma outra coisa também, a gente foi ficando mais velho, e aí a gente vai criando artifícios para usar as coisas. E aí o que a gente fazia? A gente levava uma outra blusa, e aí a gente tirava a blusa do uniforme e usava o brinquedo. Só que a gente usava o brinquedo num horário que não era um horário nosso de aula. Uma outra coisa também que tinha, que é muito marcante, assim, que eu acho que foi uma habilidade que, sim, não planejada, mas que eu acabei adquirindo, foi que tinha uma sexta-feira do mês que os professores tinham uma reunião na sexta-feira e a nossa aula terminava 9h30. E aí os pais tinham recebia, né, uma circular falando que a aula ia ser só até 9h30, porque os professores tinham que fazer uma reunião e tal. E aí, a gente, depois de um certo tempo, eu que gostava muito de esporte, de jogar bola, na hora que a gente saía 9h30, ao invés de eu ir para casa, eu já combinei com a minha família, com meu pai, com minha mãe, que eu ia embora, essa época eu estudava de manhã, que eu ia embora no horário normal, que era 12h30, meio-dia. E aí, nesse horário de 9h30 a 12h30, a gente ficava jogando futebol na quadra. E aí, esse futebol não envolvia só os alunos. Envolvia todos os tipos de pessoas. Envolvia os moradores de rua, envolvia quem estava lá na rua, literalmente todo tipo de pessoa. E aí, assim, a gente lidava com essas pessoas como pessoas normais. Na hora que a gente estava lá jogando, todo mundo era igual. Eu que era aluno da escola ou uma pessoa que era um morador de rua que um tempo ia lá jogar bola com a gente. Isso, assim, foi na época eu não conseguia enxergar dessa forma. Mas hoje, assim, eu não sei se hoje eu teria a habilidade para lidar com essa situação lá. Assim, como eu lidei, porque, assim, era coisa super normal eu jogar com um mendigo da rua. Hoje eu posso até jogar com um mendigo da rua lá e tal, só que, querendo ou não, na hora que eu entrar para jogar, eu vou vir com um pré-conceito. Eu tenho um conceito formado. E naquela época, para mim, isso era super normal. E aí algumas coisas para mim foi de valor enorme, essas questões assim, que nem a escola foi uma coisa que a escola mesmo assim proporcionou, mas que foi surgindo ali para eu estar ali naquele momento, tá? Você podia brincar nos brinquedos que tinha no parque municipal? Os outros brinquedos que tinha no parque, a gente podia brincar sem problema nenhum. Só que, como eu falei com você, a escola tinha um certo período da escola, a escola era muito rígida. Então, as regras eram muito claras e as consequências também, né? Quando, por exemplo, dava um intervalo, a gente poderia ficar brincando nos brinquedos, mas quando desse o sinal, a gente tinha que voltar. E aí não tinha ninguém falando assim que você tinha que voltar, não. E aí era cultural, dava o sinal, todo mundo automaticamente parava e voltava para a aula. Não tinha assim, eu não me lembro de ser um problema a gente brincar nos brinquedos, assim, nos intervalos. O problema que teve foi o que eu comentei, que às vezes foi antes da aula começar, né, que às vezes a gente continuava brincando. Isso foi bem assim na quinta série, quando a gente está chegando na escola, está adaptando, isso aconteceu.
e eu não tinha esse problema, não. Ah, o prédio da escola ainda está intacto lá? Ao longo dos anos, a escola passou por várias reformas, né? E quando a escola saiu de lá, teve uma... o que ia acontecer com aquele prédio, né? Se eles iam demolir o prédio, se ia revitalizar o prédio. Aí teve uma parte do prédio que foi demolida, tá? E aí tem uma outra parte que eu acho que eles estão querendo fazer uma... Eu não sei bem o que é, mas é um órgão do governo para estar lá, que eu acho que é para organização de todos os parques. Eu acho que vai ficar lá no Parque Municipal e eles vão reestruturar o prédio que era do IMACO, porque uma parte dele eu sei que foi demolida. E aí, a última vez que eu fui lá, tinha até uns tapumes em volta. Você viu se tem lá ainda, Jaque? Porque tinha a última vez que eu fui lá, deve ter o quê? Uns 2 meses. Tinha uns tapumes em volta. O que é isso? É uma cerca assim, de madeira que estava cercando o espaço. E aí eu procurei saber, parece que eles vão revitalizar onde que era o prédio do IMACO lá, que não tá mais uma escola já. Revitalizar é reformar. Reformar ele de uma cara diferente, uma forma diferente. Mas na educação física, o professor não deixava vocês ficarem um pouco mais brincando? Aí como é que se fechasse o portão, como é que você fazia? Eu dei o exemplo da brincadeira de esconde-esconde na educação física. Esse esconde-esconde na educação física, Bernardo, isso aconteceu em um ano, porque as nossas aulas de educação física eram dois horários seguidos. E esses 2 horários seguidos eram os 2 últimos horários. Eram os 2 últimos horários, eu não me lembro assim, qual o dia da semana que era, se era uma quinta-feira, assim. E aí, era uma vez por semana só os 2 últimos horários de um dia da semana. E aí não era sempre que a gente fazia essa atividade, Bernardo. A gente tinha diversas outras atividades, né? Mas quando acontecia essa atividade da gente brincar no espaço, por exemplo, de esconde-esconde, a gente já descia com mochila, já ficava pronto para ir embora. Tanto que tinha algumas pessoas que não gostavam de continuar e não podia ficar continuando lá brincando, que iam embora. Isso era uma coisa mais, assim, entre aspas, mais livre, assim, das pessoas que continuavam brincando. E em alguns momentos da educação física, assim, a gente brincava nos brinquedos, mas era raro, viu, Bernardo, assim, ter uma aula pra gente falar assim, agora vocês podem brincar nos brinquedos. Era raro ter essa aula, assim, era bem difícil, na verdade. Na sua época existiam os brinquedos de atualmente? Então, por incrível que pareça, os brinquedos são os mesmos. Os mesmos brinquedos, assim, idênticos, assim, idêntico, os mesmos brinquedos, até a cor dos brinquedos é mesmo. As lagoas são as mesmas. E aí, assim, uma coisa que hoje em dia até tem muito pouco, antigamente tinha os fotógrafos, né? Na época que eu estudava lá, a gente não era tão comum ter as fotos digitais. As fotos eram impressas, não era preto e branco, mas também era impressa. As fotos tinham era um pouco diferente. Você tinha uma máquina lá que você tirava 12 fotos, 36 fotos, e aí você pegava o filme lá que ficava dentro da máquina, mandava para um lugar revelar. E lá no parque tinha, eu não sei, pelo menos a última vez que eu fui lá, tinha muito pouco, assim. Sábado que eu fui não tinha nenhum. Então, tinha eu nem sei se era uma profissão que a gente pode falar, né, porque essa profissão ainda continua, mas de uma forma diferente. Lá no parque tinha a profissão dos fotógrafos lá, que tirava a foto, tinha uns cavalinhos, que as pessoas, os meninos, a gente sentava nos cavalos para tirar a foto lá em cima do cavalo e revelava essa foto lá na hora. E aí era uma coisa, assim, diferente, porque eram poucas as máquinas
que a gente tirava a foto e a foto saía simultâneo. Você tinha essa foto na hora. E essa coisa lá do parque era assim muito bacana, porque os fotógrafos tinham todo um aparato lá que ele tirava sua foto e aí você andava no parque lá, ia em outros lugares, passava um tempo, você voltava lá e ele te entregava sua foto instantânea, impressa lá. É um lambe-lambe, né? É isso mesmo, é verdade, lambe-lambe. E eu acho que isso acabou, e aí assim, uma coisa que mais pra frente, no final do que eu estudei lá, quando eu estava no primeiro, no segundo ano, a gente fazia até uma arte, uma estripulia, que era a gente sentava em cima dos cavalinhos dos fotógrafos lá, e não era nem um cavalo de verdade, era tipo um brinquedo, tipo um molde, e aí a gente tirava foto assim, de uma forma que a pessoa lá não gostava, mas a gente fazia isso assim, meio de estripulia. Eu tenho duas perguntas. Primeiro é em que ano, que série você entrou na escola? Os brinquedos do mini parque de diversões, tipo, passaram por alguma reforma, manutenção? Eu entrei lá no IMACO para estudar na 5ª série, que é igual hoje o 6º ano de vocês. Por exemplo, eu estudei do 1º ano ao 5º ano em uma escola. E aí, quando eu fui para o 6º ano, eu fui lá para o IMACO. E eu fiquei lá até a 2ª série do ensino médio. Eu saí de lá na 2ª série do ensino médio. A 3ª série eu não estudei lá. Estudei numa outra escola, numa escola que chama Soma. Aí eu saí do IMAC e fui para essa outra escola, que era um cursinho junto com escola. Sobre a manutenção lá dos brinquedos, eu não sei te responder essa pergunta, porque eu creio que sim, porque os brinquedos têm que ter manutenção frequentemente para estar sendo usado. Mas eu não sei te falar certinho se tem essa manutenção, de quanto tempo, se já teve ou não. É que você disse que 9 horas termina a sua aula, então ela começa à tarde ou de manhã? Quando eu falei que a aula terminava 9 horas, era 9h30, eu estudava de manhã. A aula normalmente, todos os dias, era de 7 a 11h40. Só que tinha no mês, uma sexta-feira no mês, os professores faziam uma reunião e aí, sem os alunos, todos os alunos da escola iam para casa 9h30. Então, a minha aula tinha uma sexta-feira do mês que a minha aula começava às 7 e ia até 9h30. Entendeu? Quando vocês iam no parque sábado e domingo só para divertir, vocês tinham algum privilégio por estudar lá? Os privilégios que a gente tinha alguns privilégios, sim. O privilégio que a gente tinha não era um privilégio institucionalizado, por exemplo. Os alunos da escola têm direito a frequentar um lugar que a população não frequenta. Os privilégios que a gente tinha é porque a gente conhecia todo mundo e conhecia o parque, a gente conhecia os funcionários, a gente conhecia todo mundo, porque a gente estava ali todos os dias conversando com todo mundo, estando lá o tempo inteiro. O privilégio que a gente tinha era esse, que a gente conhecia. Por exemplo, se a gente no final de semana ia lá e eu ficava num brinquedo, por exemplo, o tempo de ficar num brinquedo era 5 minutos, a gente que era aluno, por conhecer as pessoas, ficava 20 minutos no brinquedo, sabe? A gente conhecia as pessoas, o privilégio que a gente tinha era esse, a gente conhecia as pessoas que limpavam, as pessoas que ficavam no parque, a gente, querendo ou não, por ficar lá todos os dias, frequentando, aí a gente ia no final de semana, eram as mesmas pessoas, aí esses privilégios que a gente tinha, esses privilégios. Mas por a gente conhecer as pessoas, acabava que a gente desfrutava mais do que as pessoas que não estudavam na escola. E aí uma outra coisa legal também, a gente vai conhecendo todos os lugares do parque, porque nem sempre a gente que saía mais cedo, chegou uma época
que eu não ia lá jogar bola, eu ia fazer outras coisas. E aí a gente ia conhecer o parque, andava no parque inteiro, além de usufruir do que tinha no parque. Uma outra coisa legal também que era disponibilizado para a gente era acesso ao Palácio das Artes, né? A gente tinha acesso lá em algumas exposições, a gente tinha acesso antes da exposição ser aberta ao público. Quando a exposição estava montada, a gente tinha acesso antes dela ser aberta ao público. Isso também eu acho que é um privilégio, isso a gente tinha. E a gente também tinha, em alguns momentos, algumas peças de teatro, que tem um teatro lá dentro também, essas peças de teatro, a gente tinha acesso também sem ter nenhum custo. A gente tinha um horário que a gente poderia entrar nas peças de teatro por ser aluno. Quando você estudava lá, já tinha o trenzinho? Quando eu estudei lá, já tinha o trenzinho, sim. Esse trenzinho passava frequentemente. Só que o trenzinho, pra gente, tinha época que o trenzinho ele não vai sempre cheio de gente, assim, não é sempre que ele tá lotado de gente. E aí, como a gente conhecia as pessoas, chegava uma época, como o parque é grande, teve uma época que meu pai não me levava mais para a escola. Eu ia para a escola de ônibus, sozinho. Eu saía da minha casa, pegava um ônibus, descia lá perto do parque e ia andando até lá na escola. E aí, a questão do trenzinho, chegou uma época onde que eu saía no parque era um pouco longe onde que ficava o prédio lá da escola. Tinha um dia da semana que o trenzinho passava lá, e aí se o trenzinho não estava cheio, a gente pegava carona com o trenzinho para eu descer lá na portaria que eu queria sair. E aí o trenzinho virava mais que uma carona, assim, pra gente andar lá no parque, lá, um passeio, assim. Pessoal, nós vamos ter que encerrar porque o Flávio tem que dar aula agora. Então, em outros momentos, vocês podem fazer as perguntas para ele, né? Eu quero agradecer muito o Flávio, né, por ter contribuído com mais, né, conhecimento para o nosso projeto, né, para o nosso tema, que são os parques de BH, né? Sempre muito bom enriquecer com uma pessoa, por exemplo, que viveu tantos anos dentro do Parque Municipal estudando. Tá bom, Flávio? Muito obrigada, tá? Valeu, pessoal. E aí, gente, só para finalizar, eu acho que às vezes a gente tem tanta coisa na cidade da gente que às vezes a gente não procura saber o que tem e não vai só porque a gente não tem conhecimento mesmo ou não procura. E assim, o parque, lógico que tem coisas bacanas e coisas que tem que melhorar, mas vale a pena tá indo lá num final de semana. Porque às vezes a gente tem um espaço bom de enriquecimento, né? Que a gente pode desenvolver habilidades aí, tá vivenciando coisas novas, do que a gente sempre tá fazendo a mesma coisa. Ou seja, sai de casa, vou no shopping, vou no clube, saio do clube, volto para casa, volto pro shopping. E aí tem outras coisas para vivenciar que eu acho que não deixa de ser bacana também. Tá, gente? Obrigado, beijo para vocês. Espero ter contribuído. Valeu, Flávio. Obrigada. Eu fui lá sábado.